Então, vamos lá. Caridade na visão espírita. Qual a importância da caridade para o espiritismo? A caridade é a virtude fundamental que há de sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Sem ela, não existem as outras. Sem a caridade, não há esperança de melhor sorte, não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade, não há fé, pois a fé não passa de um raio muito puro que torna brilhante uma alma caridosa. Quais são os pilares da caridade? Rezar e servir, amar e contemplar, realidades indispensáveis para o discípulo de Jesus. Contemplar o mundo com os olhos de Deus e perceber o grito que clama das várias faces da pobreza e da agonia da criação. Então, essa parte de rezar, servir, perseverar, amar, esse é um dos papéis básicos que nós devemos colocar no nosso dia a dia. Tem a questão da caridade material, mas tem também a questão da caridade moral, que é logo ali na frente a gente vai ver um pouquinho mais a explicação de cada uma delas, e a gente sabe que a caridade moral, às vezes, é mais difícil da gente praticar do que a caridade material. Quais são as 5 qualidades da caridade? Ser paciente, ser bondoso, não invejoso, não arrogante e não orgulhoso. Então, quando a gente for fazer uma caridade, principalmente, a gente deve ter um coração muito bondoso, muito puro, entender que aquela pessoa que a gente está ajudando, ela realmente precisa de necessidade daquela nossa ajuda. E, acima de tudo, a gente não tem arrogância na ajuda que a gente está dando a ela, que às vezes a gente tem conhecimento de determinado assunto, ou está numa condição de vida melhor que aquele irmão que está passando por dificuldade, e a gente acaba tendo uma certa arrogância ou um julgamento em relação à condição que aquela pessoa se encontra. E nós não temos esse direito, nós não temos. Então, a questão de você estar com o coração livre, aberto, e não estar julgando, é muito essencial. Então, caridade, fora da caridade não há salvação, capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui, Santo Agostinho cita uma mensagem muito interessante que eu resolvi colocar. Há pessoas que desejam saber só por saber, e isso é curiosidade. Outras, para alcançarem fama, e isso é vaidade, é o ego. Outras, para enriquecerem com sua ciência, e isso é um negócio torpe. Outras, para serem edificadas, e isso é prudência. Outras, para edificarem os outros, e isso é verdadeira caridade. Ou seja, quando a gente fizer uma caridade, a gente não tem que estar preocupado se as pessoas vão estar sabendo o que a gente vai estar fazendo. Faça de coração aberto, ajude, você está ajudando outra pessoa. E não fique preocupado com o resultado disso. Se essa pessoa lá na frente vai reconhecer o seu ato de caridade, nós devemos fazer com o coração livre. O que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Como seremos julgados? Tive fome e me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Tive necessidade de abrigo e me abrigaram. Estive nu e me vestiram. Estive doente e foram me visitar. Estive na prisão e foram me ver. Parábola do bom samaritano. Como agir? Misericórdia para com os. Em verdade, eu digo que todas as vezes que fizerem a uns desses pequeninos, foi a mim que fizeram. Ou seja, toda vez que a gente está ajudando o próximo, a pessoa necessitada, a gente está ajudando também a si mesmo e ao reino de Deus. Estamos fazendo que esse mundo seja melhor, que nós possamos fortalecer essa pessoa que passa por uma necessidade, porque às vezes ela não tem ninguém que pode estar ali estendendo uma mão, dando um pão para ela comer, uma mensagem de esperança, um acolhimento. Às vezes ela não tem ninguém no mundo, é ela e apenas ela. E quando você para e você faz essa ajuda, essa caridade, você está com certeza ajudando esse ser humano, mas também ajudando a que tenhamos um mundo melhor. Moral de Jesus. O homem justo, a caridade, humildade, nada mais é do que o caminho da felicidade. Já o homem
podemos considerar mal, de outra maneira, egoísmo e orgulho é o caminho da perdição. Ou seja, é o eu inferior dele trabalhando aqui. Na outra situação, o homem justo é o eu evoluído, aquele que entende o seu papel como ser humano que está encarnado e procura ajudar as pessoas, procura fazer um mundo melhor, porque ele sabe que isso vai ajudar, inclusive, na sua evolução. Pois ajudando o próximo, ele está ajudando a si mesmo. Já aquele que está com o ego, a vaidade, o ódio, tomando controle da vida deles, é o caminho da perdição que ele vai seguir. Então, nós temos aqui os dois tipos de caridade. A caridade material, que ela consiste em auxiliarmos aos nossos irmãos que passam pela prova da pobreza. É dar alimento a quem tem fome, agasalho a quem passa frio, enfim, amenizar o quanto possível as privações materiais daqueles que a sofrem. Com certeza, vocês que estão acompanhando esse estudo já se depararam, chegar no local para comer um lanche, almoçar, e chega um irmão mais necessitado, pede uma ajuda, pede um salgado, pede um almoço. É isso que ele está falando. E nós devemos o quê? Ajudar. Ajudar sem julgar. Então, se a pessoa está com fome, senta aqui do nosso lado, irmão, vamos comer um salgado, vamos tomar um café. Faça isso, sem julgamento e sem esperar um retorno dessa sua atitude. Então, hoje, por exemplo, estou ajudando alguém, mas eu espero que Jesus, que Deus ali na frente me ajude. Não, faça a caridade sem esperar algo, apenas faça. E a outra situação é a caridade moral, que, no meu ponto de vista, eu entendo como mais difícil do que a caridade material para nós, seres humanos, praticarmos. Porque ela consiste em se suportarem umas às outras criaturas, saber calar, se fazer surdo quando for escarnecido ou zombado, xingado, não dar importância quando for humilhado por alguém que erradamente se supõe superior. Então, eu acredito que essa caridade ela é muito mais difícil. Você não revidar a uma ofensa que fazem para você, um xingamento, você não humilhar uma pessoa por determinada situação. Às vezes um colega de trabalho está passando por uma dificuldade, você olha e fala, nossa, essa pessoa é fraca, essa pessoa não acredita em Deus, ou essa pessoa está merecendo passar por isso. Não. Nosso papel, como seres humanos, independente de qual seja a religião, ou mesmo a pessoa que não tem a religião, é de ajudar o próximo, ouvir a necessidade dela, dar uma palavra de consolo, acolher, às vezes rezar um Pai Nosso junto. Tudo isso é a caridade moral. E muitas das vezes, aquele irmão que procura a gente, ele só precisa dessa caridade moral. Ele precisa de uma palavra, de um consolo, de um apoio. Ele não precisa de mais nada disso, porque às vezes ele não tem ninguém para ouvir. É ele e ele mesmo. Por todos esses princípios em que consiste a caridade moral, é para nós a mais difícil de ser praticada, mas é a que mais nos aproxima, enquanto homens, de Deus. Então, nós sabemos a prática do Evangelho, como que funciona. Por mais que você estude a sua doutrina, a sua religião, o livro que você acha preferido, que te aproxima de Deus, mas a prática do Evangelho, da caridade, ela vai te aproximar muito mais, porque ela vai te colocar no dia a dia com aqueles irmãos necessitados, e nós sabemos que, às vezes, até um desses irmãos necessitados pode ser um desafeto de uma vida passada, e que hoje a gente tem a oportunidade de acolher, de ajudar aquela pessoa. A caridade moral, todos podem praticá-la, nada custa. Tanto o rico como o desprovido de qualquer bem pode exercê-la. Podemos praticar a caridade por pensamentos, por palavras, como eu disse há pouco, por ações, pelo pensamento, orando, pela palavra, aconselhando e consolando, pela ação, fazendo aos outros aquilo que gostariam que fizéssemos, como Jesus nos ensinou. Esse é um trecho do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, aqui nós temos alguns tipos de caridade, por exemplo, que a gente pode praticar no dia a dia. Hoje mesmo eu fui doar sangue, fazia muitos anos que eu não doava sangue. Eu sempre fui um doador de sangue e há muito tempo eu parei de doar. E agora eu estou com um amigo, um irmão necessitado que está precisando da doação. Então, aqui, ó, várias ações que nós podemos praticar no nosso dia a dia. Uma delas é doar o sangue, um trabalho voluntário num hospital, numa casa, num asilo, como o Asilo São João Bosco, enfim, outras entidades. A doação de roupas, né?
doar cabelos, ou a pessoa, às vezes, um corte de cabelo, alguém que tem um salão, precisa de uma pessoa que não tem a possibilidade de pagar um corte de cabelo. Isso é uma caridade. A doação de brinquedos, a visita a um amigo doente, a um idoso, abraçar as pessoas que, às vezes, assim, você mesmo não conhece, mas você olha para aquela pessoa, você está vendo que ela está precisando de uma ajuda. Então, uma palavra nesse momento. Tudo isso, meus irmãos, são atos de caridade, e a gente pode praticar no dia a dia. Conceito da caridade segundo Jesus. 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, aqui, ó, benevolência, bondade de ânimo para com algo ou alguém. Ou seja, ser bondoso, ser generoso com outra pessoa. A indulgência, disposição para perdoar culpas ou erros, clemência, misericórdia. Então, é o nosso dom de perdoar as atitudes daquelas pessoas que nos ofendem, que nos xingam, que de repente tem algum ato que a gente não considera que seja correto do nosso ponto de vista. E perdoar as ofensas, sejam elas verbais ou físicas. Sabemos que as palavras, elas machucam muito mais do que um tapa, do que um empurrão. Então, no meu ponto de vista, você perdoar uma ofensa verbal é muito mais difícil que você perdoar uma ofensa física. Mas nós que estamos nessa busca da caminhada, da evolução, que nós estamos buscando a luz, entendemos o nosso papel aqui enquanto espíritos encarnados que buscam uma melhoria, não só para a gente, mas para o mundo. A gente tem que exercitar benevolência, a indulgência e diariamente perdoar os erros dos outros, e principalmente os nossos erros, porque muitas das vezes a gente comete erros e a gente não tem a capacidade de a gente se perdoar. A gente fica remoendo nossos erros, nossas atitudes, e isso impede também a nossa evolução. Entendendo a caridade. Então, vamos lá. Aqui na imagem, vocês veem a benevolência, que se exprime na boa vontade e na disposição para praticar o bem. Como vocês estão vendo, uma irmã atendendo uma criança, um jovem, e provavelmente distribuindo comida, conversando com ela. A indulgência, que é clemência e misericórdia para com as imperfeições alheias. E o perdão, que é o ato de desculpar as ofensas. Exercitando-se na caridade. Então, vamos lá. Trabalho em favor do próximo, que é o exercício da benevolência, que é a caridade material e moral, ao mesmo tempo. A solidariedade em face das limitações e fraquezas do próximo, evitando discriminá-lo, ou seja, julgá-lo. Então, não cabe a gente, quando nós encontramos um irmão na rua, morador de rua, alguém pedindo uma marmita, a gente jamais deve julgar o porquê que aquela pessoa chegou naquela condição. Porque, às vezes foi uma frustração muito grande na vida, um caso até de abandono familiar, uma dependência química que levou esse ser humano a estar lá. Então, assim, a gente não deve ter esse julgamento. O que nós devemos fazer? Acolher, ajudar da melhor maneira possível, para que esse irmão consiga entender a existência dele aqui, a caminhada, e que ele possa melhorar a sua vida. O esquecimento do mal que se tenha sofrido de alguém, num ato de tolerância esclarecida que se exprime na compreensão. Esse é o exercício do perdão, que é a caridade moral. Pode-se viver recluso para evitar o mal? Que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo. Isso é duplo egoísmo. Mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se àquele que o busca uma privação penosa? Fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Evitando o mal, aquele que por tal motivo se insula, cai no outro, pois esquece a lei do amor e da caridade. Então, pelo que eu entendo aqui, não adianta você se afastar do mundo, se afastar da sociedade, se afastar dos problemas, pensando que você, dessa maneira, você não vai estar prejudicando as outras pessoas, ou você vai estar se preservando. Não é assim. A gente tem que ajudar, a gente tem que se envolver num projeto, dar uma palavra de consolo. Por quê? Porque a gente vai estar ajudando as outras pessoas, certo? Então, não adianta você se afastar do mundo
e não fazer mais nada e achando que dessa maneira você está conseguindo alcançar uma evolução. Quem pensar dos que fogem do mundo, que pensar dos que fogem do mundo para se votarem ao mister do socorro, os desgraçados? Esses se elevam rebaixando-se, têm o duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais e de se fazerem o bem, obedecendo à lei do trabalho. Então, ou seja, quanto mais você ajudar as pessoas, deixar de estar preocupado com o seu ego, com as suas vaidades, isso vai te ajudando a aumentar a sua conexão com Cristo e você vai se desprendendo das coisas materiais, você vai entendendo o seu papel, vai entendendo como funciona o mundo, e você cada vez mais vai ajudando e vai se desprendendo. Chega uma hora que você tem sempre essa necessidade de ajudar o próximo a todo tempo, que você sabe que essa ajuda vai mudar a vida das pessoas. A força para progredir aureia o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se, então, que os mais adiantados auxiliem o progresso dos outros, por meio do contato social. Ou seja, todos nós estamos caminhando para a nossa melhoria, mas cada um no seu tempo. Alguns conseguem progredir mais uma existência, outros menos, mas o importante é que aqueles que estão no estado mais avançado de progresso, de discernimento, de conhecimento, eles possam ajudar os que estão vindo, ajudar, transmitindo conhecimento, o amor, a generosidade, dando apoio sempre que for necessário, esclarecimento, e não sendo arrogante, prepotente, porque acha que está um nível acima, um conhecimento a mais daqueles que os outros irmãos que estão nessa caminhada. 888. Que se deve pensar da esmola? Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida a mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Ou seja, como foi dito ali atrás, faça a sua parte, ajude, não julgue. As pessoas precisam de ajuda. A gente não sabe o que levou esse irmão a estar nesse momento de estar morando na rua, desabrigado, pedindo esmola. Nós não sabemos, às vezes, a encarnação dele, nessa encarnação, ele precisa passar por esse processo para evoluir, para resumir alguns karmas que ele teve de vidas passadas. Dar-se-á reproveis a esmola? Não. O que se merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. O homem de bem que compreende a caridade de acordo com Jesus vai ao encontro do desgraçado, a pessoa mais necessitada, sem esperar que este lhe estenda a mão. A verdadeira caridade, ela é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira por que é praticado. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza, humildade e amor. Então, você, fazendo a caridade, você está ajudando ao próximo e você também está se ajudando. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que a resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Nós temos exemplos de várias pessoas que abriram mão das suas vidas para ajudar o próximo. Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, Irmã Dulce, o próprio Chico Xavier, enfim, várias outras pessoas que entenderam isso e elas compreendem e sabem que precisam ajudar o próximo. Intenção da caridade. Merecerá a reprovação aquele que faz o bem sem visar a qualquer recompensa na terra, mas esperando que lhe seja levado em conta na outra vida e que lá venha a ser melhor a sua situação? E essa preocupação lhe prejudicará o progresso?
O bem deve ser feito caritativamente, isto é, com desinteresse. Então, quando a gente pratica uma caridade, um bem ao próximo, a gente não deve estar preocupado. Nossa, eu preciso ter bônus para a próxima vida, eu vou ajudar essas pessoas porque lá na próxima existência de repente, não vou passar por determinadas situações, ou nessa própria encarnação. Então, a gente deve fazer sem esperar, apenas faça. É o nosso papel. Jesus, enquanto esteve encarnado aqui, ajudou várias pessoas e nunca esperou nada, nenhum retorno. Então, a gente deve ter essa mesma postura. Contudo, todos alimentam o desejo muito natural de progredir, para forrar-se a penosa condição dessa vida. Os próprios espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Será então um mal pensarmos que praticando o bem podemos esperar coisa melhor do que temos na terra? Não, certamente. Mas aquele que faz o bem sem ideia preconcebida, pelo só prazer de ser agradável a Deus e ao seu próximo que sofre, já se acha num certo grau de progresso, que lhe permitirá alcançar a felicidade muito mais depressa do que seu irmão, que, mais positivo, faz o bem por cálculo e não impelido pelo ardor natural do seu coração. Ou seja, vocês perceberam nessa frase, quem faz cálculo, quem faz conta daquilo que está fazendo pelo próximo, com certeza o resultado vai ser bem diferente do progresso daquele irmão que faz com o coração aberto. Não querendo julgar, mas é muito comum a gente perceber, às vezes, a pessoa vai fazer uma caridade, faz foto, posta no Instagram, no Facebook, certo? Não há mal nisso, mas qual a necessidade? Às vezes não precisa, não é necessário. Faça sem você precisar estar divulgando, porque as outras pessoas saibam das suas atitudes. Incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Pergunta, podemos criticar nossos irmãos? Incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Se o fizer para tirar daí proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser de alguma forma, de alguma utilidade. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos do outro é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vedes-se de vós não poderão dizer o mesmo. Ou seja, tem um ditado que quando você aponta o dedo para o outro, 3 dedos viram-se para você. Então, a gente tem o costume de apontar o defeito dos outros, olhar os erros, e, na verdade, quando nós fazemos isso, esses defeitos, esses erros, nós estamos vendo o nosso reflexo, porque aquilo que nos incomoda nos outros são os nossos erros. Então, se a gente, às vezes, tem uma situação de uma pessoa que não chega atrasado no serviço, tem a mania de ficar falando da vida dos outros, e isso nos incomoda, na verdade, é o nosso reflexo. Nós também temos essa mania, e a gente não percebe ou a gente não quer acreditar. Certo? Então, quando você apontar o dedo para o próximo, lembre-se que você tem 3 dedos apontando para você. Vamos lá? O que fazer antes de criticar? Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante. Se lhe censurais ao seu avaro, sede generosos. Se orgulhoso, sede humildes e modestos. Se o ser áspero, sedes brando. Se o proceder com pequenez, sede grandes em todas as vossas ações. Uma palavra, fazer por maneira que se não vos possais aplicar essas palavras de Jesus. Vê o argueiro no olho do seu vizinho e não vê a trave no seu próprio. Como eu disse há pouco, você vê o defeito dos outros, mas você não percebe os seus defeitos, porque a gente acha que nós não temos defeitos. Só os outros têm defeito, só os outros erram, e nós também erramos. Então, quando a gente passa a não olhar os defeitos dos outros, isso também é uma caridade que a gente está praticando. Qual o maior obstáculo à caridade? É a pergunta 917 do Evangelho. Qual o meio de destruir-se o egoísmo? Quando compreender bem que no egoísmo reside uma dessas causas a que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que a cada momento o magoam, a que perturba todas as relações sociais, provoca as dissensões, aniquila a confiança,
a que obriga a se manter constantemente na defensiva contra o seu vizinho. Enfim, a que do amigo faz inimigo, ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua felicidade, e podemos mesmo acrescentar com a sua própria segurança. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é o de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar a sua felicidade nesse mundo, tanto quanto no futuro. Então, nós sabemos, irmãos, que o egoísmo, a vaidade, e tudo isso é prejudicial para a gente. Só que a gente tem uma dificuldade de lidar com isso, né? A gente sempre tem que estar se envaidecendo, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, eu sou melhor nisso, eu sou melhor que aquilo. Só que isso é só ego, isso é vaidade. Isso só prejudica a gente. Agora, como ele falou, a caridade, na verdade, ela é responsável por todas as nossas virtudes. Então, quando a gente desenvolve a caridade, a gente desenvolve o amor ao próximo, a gente aumenta a nossa conexão com Cristo, a gente passa a entender que nós estamos aqui, que a gente deve ajudar as próximas pessoas, ajudar as outras pessoas de qualquer maneira, às vezes com uma roupa que na tua casa não te serve mais, antes de você jogar no lixo, você pode pegar essa roupa e entregar para uma instituição, ou para uma cesta básica, às vezes na fila de supermercado, alguém que está pedindo uma ajuda, você compra algo para ela comer, um sinal de trânsito, uma família que está precisando de ajuda, pede uma ajuda financeira para comprar alimento. Tudo isso, meus irmãos, é a caridade que a gente vem praticando e que a gente deve praticar no nosso dia a dia. Palavra para um irmão, um consolo, o afeto, tudo isso, um abraço para um familiar, ou que não seja familiar, mas que naquele momento precisa de um apoio, tudo isso é caridade. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Ou seja, quando você passa a conhecer você entender que aquilo que você vai praticar é errado, que não é correto, que isso vai prejudicar outra pessoa, você passa a se melhorar, você passa a se manter distante do mal. Na mesma situação que você começa, acorda logo cedo, faz uma oração, faz uma prece, já ajuda uma pessoa, molha o quintal da sua casa, começa a melhorar o seu ambiente, no trânsito, não fecha uma pessoa, deixa ela passar sem você fechar o veículo desse outro. Tudo isso são coisas que você está fazendo para melhorar na sua vida. Não xinga a pessoa que te fecha. Tudo isso é um processo da nossa evolução. Não basta uma virtude passiva, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para fazer o mal, basta apenas não fazer nada e ficar indiferente às coisas que ocorrem. Olha só, eu vou repetir essa frase aqui, esse parágrafo. Não basta uma virtude passiva, ou seja, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade, ou seja, você precisa praticá-lo, você tem que fazer algo. Já para fazer o mal, você não precisa fazer nada. Fica de braços cruzados, vendo as pessoas sofrerem, vendo os problemas dos outros, e você não faz nada, fica dando risada e não está nem aí para aquilo que está acontecendo. Esses dias assistindo uma palestra do Divaldo, ele falava um relato que teve num trabalho mediúnico, um caso de um irmão já desencarnado veio até o trabalho mediúnico, ele estava muito enraivecido, muito ódio, né? E aí perguntaram por que ele estava assim. E ele relatou o seguinte, que na vida passada ele era um morador de rua e ele morava num local de muito frio. E passou uma senhora numa carruagem e parou e desceu e viu a situação dele. E aí ela disse para ele o seguinte: olha, eu vou embora, eu vou buscar roupas e vou trazer para você se aquecer nessa noite fria. Porém, a mulher foi para casa, chegou, se distraiu, acabou fazendo outras coisas e disse o seguinte: levarei esses materiais amanhã, pela manhã. O que acontece? Na hora que ela foi no dia seguinte, esse irmão havia desencarnado, ele havia falecido. Então, ele estava obsediando essa irmã, que não levou as roupas, o cobertor no momento que ele estava necessitando. Então, a raiva dele era muito grande. E aí o Divaldo dizia o seguinte, que a caridade ela não deve ser feita, deixada para depois.
ela não tem hora marcada para ser feita. Não, ela deve ser feita naquele momento, porque às vezes, se você deixar a caridade para ser feita amanhã, já pode ser tarde, como que é o caso que aconteceu desse irmão. Que hora que essa irmã foi levar as roupas, o cobertor, ele já havia partido, ele não resistiu àquela noite de frio. Então, tendo a possibilidade de fazer a caridade, faça naquele momento, faça no presente, não deixe para fazer no futuro, porque às vezes o futuro pode ser tarde, às vezes aquela pessoa já pode não estar mais com a gente, ou de repente já foi para um outro local, já está numa situação muito mais difícil do que aquela se encontrava. Então, aqui, ó, caridade. Esse é um trecho do Cruz e Souza, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, Parnaso do Além-Túmulo. Caridade. Caridade é a mão terna e compassiva, que ampara os bons e aos maus ama e perdoa. Misericórdia, a qual, para ser boa, de bens paradisíacos se priva. Mão radiosa, que traz a verde oliva. Da paz, que acaricia e que abençoa. Voz da eterna verdade que ressoa por toda parte, promissora e ativa. A caridade é o símbolo da chave que abre as portas do céu claro e suave, das consciências libertas da impureza. É a vibração do Espírito Divino em seu labor fecundo e peregrino, manifestando as lágrimas da beleza. Então, meus irmãos, era isso que eu tinha para passar para vocês. Esse tema aqui já tem um certo tempo que eu queria falar sobre isso, e na questão do poder da caridade, que era, na verdade, o tema inicial do poder da caridade, eu acabei fazendo essa adaptação. Então, sim, eu gostaria que, se alguém tiver interesse de fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, vocês fiquem à vontade.